Olá, meu nome é Amanda, eu sou estudante de Engenharia Eletrônica na Universidade de Brasília e o meu tema de projeto de iniciação em desenvolvimento tecnológico é Cálculo de campo de radiação de lâmpadas UV para aplicação em ações de descontaminação por UVG. Meu orientador é o professor Paulo Eduardo Narciso de Souza. No cenário de pandemia do coronavírus, Covid-19, aumentou consideravelmente a preocupação com as práticas de higienização e desinfecção dos ambientes devido ao alto nível de contaminação por esse vírus. Ainda nesse cenário, para fins de diagnóstico e tratamento, também aumentou expressivamente a procura por clínicas e hospitais que realizam o exame de tomografia computadorizada de tórax. Assim, no contexto cotidiano, pacientes diagnosticados com Covid iriam realizar o exame e logo em seguida, pacientes sem Covid também utilizariam o mesmo equipamento para realizar seu exame, colocando-o em risco. Dessa forma, mesmo com a utilização de máscaras e EPIs e realizando a higienização e desinfecção com substâncias químicas nas superfícies, a preocupação de contaminação persistia com o fato de a higienização contar com erro humano e ainda não incluir todos os pontos de possível contato com o paciente contaminado. Fora que as partículas do coronavírus elas podem permanecer no ar de 15 até 3 minutos até 3 horas. Assim, surge a necessidade de uma segunda forma de desinfecção no ambiente. Entre as tecnologias consideradas para o cenário de sala de exame de tomografia, devem ser considerados esses requisitos. Tinha que ser eficaz e seguro, rápido, custo viável e sem danos aos equipamentos de imagem. E entre as opções atuais no mercado, a que melhor se enquadrou foi as lâmpadas UVC. As lâmpadas UVC são usadas há mais de 100 anos para descontaminação em diferentes cenários e a radiação UVC mesmo ela é filtrada pela camada de ozônio e por isso que a que utilizamos ela é produzida artificialmente. Então, a lâmpada ela tem que ser confiável ao ser utilizada para esse propósito de descontaminação. Ela é capaz de inativar micro-organismos em até 90%, que é o caso de desinfecção, até 100%, que é a esterilização. Diversos estudos em laboratórios comprovaram a capacidade de destruição de vírus, bactérias e fungos pelo uso do UVC. O que varia entre esses micro-organismos é a dose necessária. A dose ou a quantidade de radiação UVC necessária para inativar patógenos depende das seguintes variáveis: a irradiância da lâmpada, a distância do objeto-alvo e o tempo de exposição. Ao sondar com diferentes fabricantes desse tipo de tecnologia, a maioria vendia totem de lâmpadas, conforme a imagem. E quando questionados o tempo necessário para uma área X, tinha sempre uma resposta padrão, mesmo com diferentes tipos de lâmpadas, potências e tamanhos. E o tempo seria de aproximadamente 15 minutos, o que em um ambiente de exames e clínicas que tem exame o tempo inteiro, pode ser muito tempo. Então, o problema é que o cálculo da dose, encontrado também em artigos, não considera distância. A dose é calculada pela irradiância vezes o tempo de exposição. Então, a gente queria saber, a uma distância X, quanto tempo uma lâmpada de UVC precisa para atingir a dose necessária de inativação do coronavírus. Para isso, então, foi realizada essa pesquisa e foi feita uma metodologia experimental, né? A metodologia dessa pesquisa consiste em realizar medições de radiância de lâmpadas UVC da OSRAM de diferentes potências 11, 36 e 55 watts no período de 2 minutos em distâncias variáveis entre 30 e 210 centímetros, variando de 30 em 30 centímetros. A medição foi realizada com um medidor de potência e energia laser da Field Max Top da Coherent, com resolução de 0,1%. Após a obtenção dos dados de radiância das lâmpadas em diferentes distâncias, é realizado o cálculo da dose, multiplicando a radiância pelo tempo de exposição. Com esse cálculo, é possível comparar se as doses obtidas naquela relação de potência, distância e tempo é suficiente para a inativação do vírus, levando em consideração a dose estipulada em estudos realizados por diferentes laboratórios para inativar o coronavírus. Os resultados obtidos, então, no período de 2 minutos, para atingir uma dose de aproximadamente 16 milijoules por centímetro quadrado, que foi o estabelecido para esse projeto, que a lâmpada de 11 watts é eficaz para distâncias até 90 centímetros, a de 36 watts para distâncias até 150 centímetros e a de 55 watts para distâncias até 180 centímetros. Quanto maior o tempo, se aumentássemos esse tempo de 2 minutos, maior seria o alcance dessa dose, tá? E além desses resultados obtidos, em uma instalação desse sistema com os 3 tipos de lâmpada em uma clínica de diagnósticos por imagem de Brasília, foi realizada também validações biológicas através do método RODAC, comparando a quantidade de micro-organismos em placas de Petri antes e depois da exposição aos UVC, em que foi possível obter uma desinfecção de até 99% dos micro-organismos, sendo essas bactérias e fungos que costumam até ser mais resistentes do que o vírus. Dessa forma, podemos concluir que
É necessário que essa relação seja respeitada para que a gente atinja a dose. Esse estudo pode ser uma referência para instalações de sistemas com lâmpadas UVC, considerando os parâmetros, né, de tempo, distância e radiação das lâmpadas. E esse sistema não cabe somente ao cenário de pandemia, né? Ele dentro de qualquer cenário de segurança biológica. E o desafio fica esse, do dimensionamento, né, para ser específico e individualizado para cada sistema onde ele for implementado. Obrigada pela atenção.